Oi gente, vamos corrigir nossa lista de exercícios de espelhos esféricos. Bom, a primeira questão diz o seguinte: um salão de beleza quer instalar um espelho que aumenta em 1,5 vezes o tamanho da pessoa posicionada em frente a ele, né? E você quer também que esse espelho ele apresente uma imagem direita, né? Não quer mostrar a pessoa de cabeça para baixo. Então, a que posição a pessoa deve ficar em relação ao espelho, né? Lógico, em relação aí aos pontos de centro de curvatura, o foco e o vértice do espelho. Bom, para aumentar a imagem, o espelho ele tem que ser côncavo. Porque se for um espelho convexo, a imagem vai ser sempre menor, né? Então, nosso espelho ele é côncavo. Então você tem o vértice, o foco e o centro de curvatura, né? Dobro da distância do foco. Para a imagem ser maior que o objeto e direita, ela tem que estar entre o foco e o vértice, né? Que aí, se você traçar os rainhos aqui, né? Por exemplo, o raio que vai em paralelo, tá de outra cor. O raio que vem em paralelo, ele bate no espelho e volta passando pelo foco. O raio que vai em direção ao vértice, ele bate no vértice e volta com o mesmo ângulo. Então esses raios eles vão acabar se encontrando lá, né? Não está muito reto aqui, mas eles vão se encontrar lá atrás do espelho, né? No nosso mundo virtual, e vão formar uma imagem maior. Então a posição deve ser entre o foco e o vértice do espelho. A posição deve ser entre o foco e o vértice do espelho. Nessa questão, a figura mostra um espelho côncavo, diversas posições sobre o eixo principal, né? Que são esses numerozinhos aqui. Um objeto e a imagem produzida por esse espelho são representados pelas flechas na posição 4. E aí, ele quer saber aonde está o foco do espelho. Bom, aqui a gente vê que o objeto e a imagem, tá? Independente do objeto estar em cima ou embaixo, o objeto e a imagem estão na mesma posição. Tá? A única situação que isso ocorre é quando o objeto está sobre o centro de curvatura. Então essa posição aqui, número 4, é o centro de curvatura, né? E como a gente sabe que o raio, que é a distância entre o espelho até o centro de curvatura, né, é o dobro do foco, né? A distância focal é igual ao raio sobre 2. Então o foco só pode ser a posição número 2, letra B. Essa questão diz o seguinte: muitos profissionais precisam de espelhos em seu trabalho. Porteiros, por exemplo, necessitam de espelhos que lhe permitam ter um campo visual maior, ao passo que dentistas utilizam espelhos que lhe forneçam imagens com maior riqueza de detalhes, né? Então, quais são os espelhos mais adequados para esses profissionais, respectivamente? Bom, o porteiro ele precisa aumentar o seu campo de visão, né? E o espelho que permite um aumento de campo de visão é o espelho convexo. Então, assim, por eliminação a gente até sabe a resposta, né? Mas o espelho convexo, né, como ele você pode ter raios vindo de várias direções, né? Aqui você tá o seu olho, né? Você pode ter raios vindo de direções bem amplas, né? Então você vai ter um campo de visão muito maior, né, do que se fosse um espelho plano ou mesmo um espelho côncavo. E o espelho côncavo, né, para o dentista, ele vai permitir a ampliação da imagem. Então é mais adequado que o espelho plano e o espelho convexo, que vai acabar diminuindo a imagem, né? Como o dentista utiliza o espelho bem próximo do dente, ele vai ter uma ampliação da imagem, uma imagem maior e direita.
Então, a resposta correta é a letra D. Questão 4 diz o seguinte. Bom, ele dá uma situação, né, do eclipse lunar e diz que astrônomos e observadores observam esse fenômeno utilizando um telescópio refletor. E aí ele quer saber como que a imagem do objeto vai se apresentar para o observador. Bom, então primeiro a gente tem que saber que o telescópio refletor ele é formado com um espelho côncavo, tá? Porque ele vai pegar imagens muito distantes, raios que vão vir praticamente paralelos, tá? Para se concentrar no ponto de observação ali, que vai ser bem próximo do foco. Tá? Então, o objeto observado, ele está bem distante do espelho, então ele está bem depois do centro de curvatura. Então, um objeto, né, bem depois do centro de curvatura, ele vai apresentar que tipo de imagem no espelho côncavo? Né? A imagem ela vai ser real e invertida. Então, a opção correta aí é a letra A. Real invertida e menor, né? O número 5 fala o seguinte. Um objeto é posicionado na frente de um espelho esférico entre o centro de curvatura e seu foco. Então ele quer saber em relação ao espelho e à imagem qual a alternativa correta. Então, primeira coisa. Para o objeto ser posicionado entre o centro de curvatura e o foco, o espelho tem que ser côncavo. Porque o centro de curvatura e o foco do espelho convexo, ele é virtual. Então a letra C a gente já sabe que está errada. Então, bom, se a gente tem, né, um espelho côncavo e um objeto situado entre o centro de curvatura e o foco, vamos botar aqui o foco, centro de curvatura, o objeto está aqui. Como que vai ser a imagem desse objeto, né? Então, o que a gente pode fazer? Se a gente não souber de cabeça, traçar os raiozinhos lá de acordo, né? Se o raio vem paralelo, ele volta passando pelo foco. Se o raio, a gente pode usar o raio que vai, vou botar de outra cor, o raio que vai passando pelo foco e bate no espelho, ele volta paralelo ao eixo principal. E aí se cruzaram lá, tá? Eu não estou fazendo com a régua, então tá meio uma posição aqui meio estranha, mas ele vai estar mais ou menos aqui, tá? Esse objeto ele é maior e invertido, né? E real. Então vamos ver as opções. A imagem conjugada será virtual? Não, não vai ser virtual, né? A gente já viu que a imagem é real. A imagem conjugada será ampliada? Sim. Então, letra B está certa, né? A C a gente já viu que está errada e a D diz que a imagem vai ser direita. Não, a gente já viu, está vendo aqui que a imagem ela é invertida. Então, para a próxima. 6. Uma caneta com altura de 20 centímetros é colocada na posição vertical a 50 centímetros do vértice de um espelho côncavo. A imagem conjugada pelo espelho é real e mede 5 centímetros. Então ele quer saber a distância da imagem ao espelho. Bom, a distância da imagem ao espelho é o nosso famoso pelinha, né? Ele quer saber o pelinho. Ele me deu a altura do objeto, que é 20 centímetros. Me deu a posição do objeto, que é o nosso P, que está a 50 centímetros. E ele me deu a altura da imagem. Diz que a imagem é real. Se a imagem é real, já sei que é invertida, né? Então ele diz que a imagem é real e ela mede 5 centímetros. Tá? Ele quer saber o valor do pelinho. Então vou usar o nosso lá, I sobre O é igual a menos pelinha sobre P, para achar o valor do pelinha, tá? Isso não vai fazer diferença no valor numérico, mas é mais correto a gente colocar
a altura da imagem como negativa, porque se eu sei que a imagem é real, toda imagem real vai ser sempre invertida. Então aqui vai ficar menos 5 sobre 20 é igual a menos pelinha sobre 50, né? Tem que botar o sinal correto, que aí ele vai se ajustar, né? Eu vou ter um resultado aqui positivo que vai indicar que meu pelinho é real, né? Como está dizendo no enunciado. Então, aqui, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar, né? Posso simplificar aqui em cima e embaixo por 5. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 4. Então, eu vou ter aqui menos o menos, né? A gente pode multiplicar tudo por menos 1, vai ficar mais. Então, eu vou ter que 4 pelinha é igual a 50. Então, meu pelinha é igual a 50 dividido por 4, que vai dar 12,5 centímetros. Certinho? Questão 7. Né? O espelho côncavo amplia em 3 vezes o tamanho do objeto que se encontra a 5 centímetros de distância do seu vértice. Calcule a distância da imagem formada. Então, essa é uma questão direta, né? O espelho côncavo amplia em 3 vezes. Então, a ampliação é igual a 3. O tamanho de objeto que encontra-se a 5 centímetros. Então, P é igual a 5 centímetros. E ele quer saber a distância da imagem formada. Bom, a questão não diz se a imagem ela é direita ou invertida, então a gente não sabe se a ampliação é positiva ou negativa. Mas como ele só quer saber a distância da imagem, né, em relação ao espelho, isso não faz diferença, né? A diferença que faria é que se a ampliação é positiva, a imagem seria virtual. E se a ampliação é negativa, a imagem seria real. Então, mas o valor numérico da distância vai ser o mesmo. Então, vamos escolher qualquer um aqui, tá? Então, bom, para a gente encontrar o valor do pelinha, a gente vai usar aqui a ampliação, né? É igual a menos pelinha sobre P. Então, 3 é igual a menos pelinha sobre 5. Vou passar o 5 para cá multiplicando. 3 vezes 5 vai dar 15, é igual a menos pelinha. Então, o meu pelinha é igual a menos 15 centímetros. A questão número 8 diz o seguinte. Um lápis é colocado perpendicularmente à reta que contém o foco e o vértice de um espelho esférico côncavo. Então, o lápis está sobre o eixo principal. Considere os seguintes dados. Comprimento do lápis, 10 centímetros. Então, isso aqui é o O, né? O tamanho do objeto. Distância entre o foco e o vértice, 40 centímetros. Aqui é o valor do F. Distância entre o lápis e o vértice, 120 centímetros. Esse é o valor do P. Ele quer saber o tamanho da imagem do lápis. Ele quer saber o valor do I. Bom, aqui nessa questão a gente vai ter que usar duas fórmulas, né? Primeiro, a gente vai ter que usar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Que para os mais íntimos é a equação da fimose. Para poder achar o valor do P'. Para que eu quero P'? Porque com P e P' e o O, eu consigo achar o I, né? Usando I sobre O é igual a menos P' sobre P. Que é justamente o que eu quero saber, é o I, né? Então, primeiro vamos calcular o valor do F. Ou melhor, vamos calcular o valor do P' usando o foco e o P. Então vai ficar 1 sobre 40, que é a distância focal, é igual a 1 sobre 120 mais 1 sobre P'. 120 passa para o outro lado subtraindo, né? Vou ficar com 1 sobre 40 menos 1 sobre 120 é igual a 1 sobre P'. MMC entre 40 e 120 é o próprio 120, né? 40 vezes 3 é 120. Opa, errei. 120 vezes 1, que vai dar 120 também. Então, eu vou ficar
3 menos 1 sobre 120 é igual a 1 sobre pelinha. 3 menos 1, 2 sobre 120 é igual a 1 sobre pelinha. Inverto as duas frações. Vou ficar com 120 sobre 2 é igual a 1 sobre pelinha. Mais uma vez aqui, inverti os dois, né? Então isso é igual a pelinha. Então meu pelinha vai ser igual a 60 centímetros. Bom, achei o pelinha. Agora posso jogar tudo aqui nessa outra parte aqui para poder achar o valor do i. Eu vou ficar com i sobre 10, que é o comprimento do lápis, né? A altura do lápis é igual a menos 60 sobre 120, que é o valor do P. Pelinha sobre P. Posso simplificar aqui, ó. 60 com 120, vai ficar em cima 1, embaixo 2. E aí vou multiplicar cruzado, né? Vou ficar com 2i é igual a menos 10, né? O 2 que está multiplicando passa para o lado dividindo. Então i vai ficar igual a menos 10 sobre 2, que é igual a menos 5 centímetros, que é o tamanho da imagem do lápis. O sinal negativo só indica que o lápis está invertido. Aí... Bom, a última questão diz o seguinte: com o objetivo de obter mais visibilidade da área interna do supermercado, facilitando o controle da movimentação de pessoas, são utilizados espelhos esféricos cuja distância focal em módulo é igual a 25 centímetros. Um cliente de 1,6 metros de altura está a 2,25 metros de distância do vértice de um dos espelhos. Então, primeiro, indique o tipo de espelho utilizado e a natureza da imagem por ele oferecida. Então, se você quer um espelho que te dê mais visibilidade da área do supermercado, então você só pode utilizar o espelho convexo, que é o único que vai aumentar a visibilidade. O único que vai aumentar a visibilidade. E aí, o espelho convexo, né? Qual é a natureza da imagem? A imagem no espelho convexo ela é sempre virtual, menor e direita. Agora, como é que a gente vai calcular a altura da imagem do cliente? Bom, as informações que a gente tem, né? Ele tem 1,6 metros de altura, está a 2,25 de distância do vértice, metros de distância do vértice, e a distância focal do espelho é igual a 25 centímetros. Então, a distância focal do espelho, esse espelho é um espelho convexo, então o foco do espelho convexo é sempre negativo. E se a gente está usando o foco em centímetros, as outras medidas também serão em centímetros. Então, ó, vai ser 160 centímetros e o P, que é a distância do objeto, é 225 centímetros. Tá? Então, primeiramente, essa questão é semelhante à questão anterior, né? A gente vai usar o foco e o P para achar o pelinha, e aí com O, P e pelinha, a gente vai encontrar o I, que é a altura da imagem. Então, primeiro, vamos usar a fimose. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre pelinha. Então, 1 sobre menos 25 é igual a 1 sobre 225 mais 1 sobre pelinha. 1 sobre 225 passa para o outro lado subtraindo, né? Vai ficar assim, menos 1 sobre 25 menos 1 sobre 225 é igual a 1 sobre pelinha. Tá? O MMC aqui vai ser 225, porque 225 é 25 vezes 9. Então, aqui vai ser 9 e aqui vai ser 1. Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Menos 9 sobre 25, ou 225, desculpa. Menos 1 sobre 225 é igual a 1 sobre pelinha. Então, menos 9 menos 1 vai dar menos 10 sobre 225. É igual a 1 sobre pelinha. Invertendo as duas frações, vou ter que menos 225 sobre 10 é igual a 1 sobre pelinha. Desculpa.
desculpa, invertendo os dois, né? Então aqui vai ser P'. E aí eu vou ter que P' é igual a menos 22,5, né? P' deu negativo porque a distância da imagem ao espelho, né, é uma distância virtual. Então, esse menos indica que o objeto é virtual, como a gente já falou ali na letra A. E agora falta para terminar a gente fazer, né, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Então, meu I é o que eu quero achar, sobre O, que é 160, é igual a menos... Aí, no caso, menos 22,5, né, sobre P, que é 225, né? Menos com menos vai virar mais, tá? 22,5 vezes 10 dá 225, né? Então posso simplificar aqui, né? Aqui vira 1, aqui vira 10. Então vou fazer isso aqui, ó. I sobre 160 é igual a 1 sobre 10. Multiplico cruzado, 10i é igual a 160, e é igual a 16 centímetros. Certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa forma diferente aí de fazer a correção. Qualquer dúvida, vocês sabem quem procurar. Um abraço.